tem um outro problema, né? Que é, de novo, é a família Almeida. Então, 2019 foi essa família Almeida aí para tudo. Então, nessa questão aí, a família Almeida estava dirigindo e estava subindo uma montanha. Ela foi para uma cidade que era no alto da montanha. Então, ela fala que é a cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão. Eu nem sabia que Campos do Jordão era a cidade mais alta do Brasil, né? Imaginei que teria cidades bem mais altas. Mas então ela fala que está no cume de uma montanha, e esse gráfico aqui de H é basicamente a altura em função da posição x, né? Seria a trajetória, ou seja, mais ou menos o formato da montanha. Então a família Almeida veio aqui do ponto A, foi subindo, chegou lá na cidade, né, que é o ponto B, e depois desceu. Né? Esse formato da montanha aqui, ele obedece uma equação que eles dão. Então, H é esse cara aqui, 3,2 vezes x menos 0,016 vezes x quadrado. Então, está tudo no sistema internacional. Ele quer que a gente determine a altura de Campos do Jordão, ou seja, a altura do ponto B. Ele fala também que essa curva é simétrica. Né? Então, por exemplo, se eu conseguir dividir no meio aqui, tipo, por exemplo, a distância vertical aqui, a distância para o lado até o ponto A tem que ser igual à distância até o ponto C. E a gente vai acabar utilizando essa informação aí para resolver o problema. Então, esse é um movimento, a princípio, mais complexo. Então, quando você escreve, ou no caso seria, se fosse y em função de x, e você escreve como é que seria o h em função de x, a gente está descrevendo a trajetória da sua partícula ou do seu movimento. Então, essa função aqui, que é basicamente uma parábola, né, uma função com x quadrado, ela é uma parábola virada para baixo. Essa daqui é a trajetória do movimento da família Almeida. A família Almeida saiu do A e realmente andou esse deslocamento aqui. Ela foi andando aqui, chegou aqui em cima e depois foi descendo. Essa é a trajetória, a gente chama isso de trajetória. Mas se a gente quiser resolver esse problema, no final das contas, a gente não precisa nem ter muito conhecimento cinemático para resolver. Se você sabe trabalhar com a equação do segundo grau e sabe um pouquinho de matemática, você consegue resolver essa equação. Então, o primeiro passo aqui é a gente olhar para essa equação e tentar determinar qual é o ponto A e qual é o ponto C. Ou seja, é o ponto onde a altura é zero. Naquela função lá, que é a nossa função da trajetória. A nossa função da trajetória é aquela lá, 3,2 x menos 0,0016 vezes x quadrado. Né? Essa é a nossa função. Vamos lá. Né? Então, se a gente quer fazer essa função igual a zero, ou se esse cara aqui é igual a zero, você já tem aí basicamente a solução de uma equação de segundo grau. Né? Então, ou você pode resolver por fórmula de Bhaskara, ou pela forma dessa expressão aí, tem um jeito mais fácil de resolver, que é eu tenho x multiplicando os dois termos do lado direito da equação. Então, eu posso simplesmente pegar esse x e botar em evidência. Então, vai ficar 0 é igual a x, que multiplica 3,2 menos 0,016 vezes x quadrado. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é dois números se multiplicando. Eu tenho o número x e esse númerozão que está no parênteses está multiplicando. Se eu tenho um produto de dois números ali, só tem um jeito desse produto dar zero. Ou o primeiro número é zero, ou o segundo é zero. Então, a gente faz essas duas situações para encontrar as soluções dessa equação. Então, por exemplo, na primeira situação, eu só tenho x igual a zero. E tem que ser o ponto A, né? Se a gente olhar o gráfico lá, justamente o A é o ponto de partida. Então, ele estava lá na origem do H e do X. Então, a altura é zero quando x é igual a zero. Então, esse outro aqui vai ficar 3,2. Já menos, vamos fazer mais devagar, né? 0,016. X é igual a zero. É outra possibilidade de solução. Então, joga o 3,2, ou vamos jogar o 0,0016x para o outro lado do zero. Então, a gente vai ter 0,0016x é igual a 3,2. Aqui, como esse número é pequeno, né? 0,0016. Então, a gente, na física, né, para facilitar na conta também, né, a gente costuma escrever esse número em que a gente chama de notação científica. Então, como é que a gente faz isso? Vocês lembram, né? A gente pode andar com 0, a vírgula aqui. Eu ando uma casa, duas casas, 3 casas. Se eu andar 3 vezes com a vírgula para a direita, né?
esse número vai ficar, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 3x. Esse cara vai ser igual a 3,2. Então, andei 3 casas, fica 1,6, 10 elevado a menos 3. O menos 3 é porque eu andei para a direita. Se eu andasse para a esquerda, eu aumentava, né? Então, é isso. Isolo x. Então, vai ficar 3,2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 está dividindo, né? Então, vocês lembram lá da regra de potencialização, né? Se o 10 a menos 3 está embaixo dividindo, ele vai para cima, né? Como se fosse vai para cima trocando o sinal. Então, ele vai ficar vezes 10 ao cubo. E 3,2 e 1,6. 1,6 vezes 2 dá 3,2, né? Então vai dar 2. Isso aqui está em metros. Ou seja, a gente tem duas possibilidades para o x. Esse x igual a 0 é a posição A. Esse x igual a 2 vezes 10 ao cubo metros tem que ser obrigatoriamente a posição C. Achamos os dois extremos. Deixa eu voltar aqui para a figura para a gente ver, né? Então a gente achou o ponto A, que é 0, e o ponto C é 2.000 metros. Como a gente discutiu ali, deixa eu voltar aqui para o nosso gráfico, ele falou que esse gráfico aqui é simétrico. Então o ponto B está bem no meio do caminho. Ou seja, se de A até C é 2.000 metros, de A até B, se eu deslocar aqui no X, até aqui onde está a altura do B, esse ponto no X tem que ser 1.000 metros. Então, basicamente, é a metade. Né? Então, vamos lá. Então, ó, o valor de X no ponto B tem que ser metade do C. Ou metade da diferença entre A e C. Como o A é 0, né? A gente tem 1 vezes 10 ao cubo metros. Então, esse é o valor da posição X no ponto B, né? O ponto B a gente quer saber a altura da cidade. Então, o problema ainda não está resolvido. A gente tem que achar a altura para esse X. Então, basta a gente pegar a nossa expressão do H, que era aquela lá de cima, né? O H é 3,2x menos 0,0016 vezes x quadrado. E aí a gente tem que substituir o x por esse xb e tentar achar a altura. Então vamos lá. Ó, H, 3,2 vezes x. Então 1 vezes 10 ao cubo vai dar 10 ao cubo. Aqui só. Vamos tentar substituir esse 0,0016 para a notação científica também. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 3. E 10, x ao quadrado, né? Então é 10 ao cubo elevado ao quadrado. A gente pode escrever isso como 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. A gente repete a base e soma o expoente, né? Então isso aqui vai dar 10 elevado a 6. Tá aí. Aí a gente tem outra potência de 10 aqui, ó. 10 a menos 3 com 10 a 6. Repete a base, soma os expoentes. Então, menos 3 com mais 6 vai dar elevado ao cubo também. Então, deu até... Os números até encaixaram bem aqui, né? Então, ficou 3,2 vezes 10 ao cubo, menos 1,6 vezes 10 ao cubo também. 3,2 menos 1,6 vai dar a altura é igual a 1,6 vezes 10 ao cubo metros. 10 ao cubo dá pra gente, né? Agora, se a gente quiser matar esses 10 ao cubo, a gente vai andando com a vírgula para a direita. Vai ter que andar 3 casas para ir diminuindo o expoente, até que dê 0. Então, vai dar 1.600 metros. Então, foi aí mais uma questão de cinemática da Olimpíada.